Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Checkpoint, projeto da Panrotas e da Imaginadora, com apoio da R1. E a gente está fazendo uma série nessas semanas aí para saber como que está a reabertura, ou a previsão de reabertura, né, em que fase da economia estão os estados do Brasil. Já fizemos 7 secretários de turismo da região Nordeste, já fizemos a região Norte, e hoje a gente chega ao Centro-Oeste do Brasil. A gente vai ter a presença do Bruno Wendling, que é presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, do Fabrício Amaral, da Goiás Turismo, e do Jefferson Moeno, secretário adjunto de Turismo do Mato Grosso. Mande sua pergunta pelo Facebook, a Juliana da Imaginadora está coordenando isso, vai me mandar as perguntas para a gente fazer sobre eventos pontuais ou sobre ações macro que vocês querem saber desses estados. Então, queria dar as boas-vindas aí ao Bruno, ao Jefferson. O Fabrício parece que está entrando, ele está se conectando, mas ele vai se juntar a nós. Então, vamos começar a rodada. Bem-vindos, muito obrigado pela presença. Vamos começar a rodada sabendo em que estado da economia, da reabertura da economia, estão os destinos de vocês, né? A gente tem muita nomenclatura diferente no Brasil todo. Às vezes a fase laranja é boa para um estado, para outro estado ela é mais atrasada. Então, a gente queria saber, aí vamos começar com você, Bruno, como é que está no Mato Grosso do Sul, em que estado está a economia. A gente, desde maio, a gente está acompanhando vários índices, e os índices de ocupação hoteleira, por exemplo, no Centro-Oeste sempre estiveram mais altos do que a média. Então, eu queria que você falasse um pouco de como que tá essa evolução aí na pandemia, em que fase que a gente está hoje da reabertura, tanto do turismo quanto da economia do Mato Grosso do Sul. Bom, primeiro, bom dia, Arthur, e a todos que estão acompanhando aqui. Um prazer falar com vocês, um abraço e um prazer estar junto com o meu amigo Jefferson e com o Fabrício, que está entrando agora. Bom, a situação nossa ainda é uma situação muito delicada, né? O Mato Grosso do Sul demorou muito, vamos dizer assim, para os índices aqui, a gente chegar numa curva de crescimento, né? Nós ficamos, pela posição geográfica também, pela baixa densidade demográfica, nós ficamos num controle muito bom, se a gente for poder falar muito bom, assim, né, da pandemia durante muitos meses, né? Mas no último mês, na verdade, desde junho e julho, a gente começou agora a alcançar os picos. Então, para vocês terem ideia, de anteontem para ontem, nós tivemos 1.500 novos casos aqui no estado. Esse foi o recorde, dobro do recorde do dia que teve o maior número de casos. Então, a gente está na situação assim, mais delicada, né? O estado tem feito uma gestão muito positiva, já fazendo um controle das barreiras sanitárias já desde o início da pandemia, né? Implementou um centro de operações para controle, em parceria com os municípios, mas a gente sabe que a gente depende também de uma série de comportamentos aí das pessoas, de deslocamento, das pessoas não estarem, de fato, realizando, mantendo o distanciamento social, ficando em casa, umas por necessidade e outras porque não aguentam mais, né, ficar em quarentena. Então, a nossa situação hoje é a situação mais delicada, especialmente Campo Grande. Mesmo assim, em contrapartida, alguns destinos já vêm fazendo a sua reabertura, porque mais de 3 meses fechado, a situação foi gravíssima, assim como em todo o país, praticamente 3 meses sem receita zero para os empresários, uma demissão também alta, né, em torno de 50% das empresas demitiram os seus colaboradores, de acordo com a pesquisa que a gente fez aqui. Então, a situação ainda é muito delicada, né? Bonito reabriu agora, a partir do dia 1º de julho, adotando todos os protocolos, até porque Bonito sempre é referência em organização, o Pantanal também, mas ainda com uma baixa movimentação naturalmente. E o Estado hoje faz um controle também, você disse muito bem, por cores, e eu concordo contigo, quando você falou anteriormente, deveria ser melhor alinhado em termos nacionais, né? Até para não confundir a cabeça das pessoas. Então, hoje, a grande maioria dos nossos municípios ainda está em situação ainda muito crítica, especialmente a região da capital. Não tem nenhuma cidade que é considerada tranquila, vamos dizer assim, mas mesmo assim o governo do estado descentralizou a decisão aos municípios de reabrir ou não os seus comércios e o turismo também, entendendo que cada município tem a sua responsabilidade. A gente está respeitando isso, não precisou do governador intervir, e a gente está agora acompanhando, né, para e passo, como é que está a situação da retomada em alguns municípios, especialmente Bonito, por ser o principal destino que atrai mais fluxo. Então, assim, resumindo, a situação atual nossa ainda muito delicada, inspirando cuidados, mas com os municípios se reorganizando também na adoção dos procedimentos de biossegurança ou de higienização para receber o turista com a maior segurança possível. Ô Bruno, no começo, quando tinha menos casos e estava mais controlado
a pandemia, ou não tinha chegado com tanta força, tinha mais coisas abertas, é isso? E agora teve que fechar? Como que os municípios estão lidando com essa situação, desse aumento de casos? Foi assim, foi uma gangorra, vamos dizer assim, né? Alguns municípios fizeram um fechamento, a gente não teve lockdown em nenhum momento, mas alguns municípios, a gente, Campo Grande, no início da pandemia, março, abril, fechou alguns comércios, estabeleceu horário de funcionamento, estabeleceu o toque de recolher, não chegou a ser um lockdown, mas quase isso, com algum controle. Isso ia e vinha conforme o controle. Mas está curioso, né? No Brasil está curioso. Se você pegar, vários estados ainda estão chegando no pico da sua pandemia, mas também as pessoas não estão aguentando mais, naturalmente, segurar os seus negócios fechados durante 3, 4 meses. Então, eles estão reabrindo, pode-se dizer, não no melhor momento, mas estão reabrindo por pura necessidade. Então, assim, há uma variação ainda. Alguns municípios fizeram seu fechamento quase que total, no momento que deu alguns picos, mas é uma explosão de casos. Se você for pegar o número absoluto, ele era relativamente baixo, né? Vou dar exemplo, um município próximo a Bonito, que chama Guia Lopes da Laguna. Em uma semana, ele saiu de 0 casos para 200. Assim, foi uma explosão de casos para o tamanho do município. E ele adotou medidas ali de controle rígido por conta do frigorífico, né? Os casos foram no frigorífico. E passado um mês, houve o controle, ou seja, não há mais aumento de casos naquele município. Aí Bonito também adotou esse procedimento, era para abrir em junho, segurou por conta do município próximo, reabriu só em julho. Os casos em Bonito estão controlados, a gente estava com 90 casos antes da reabertura, e eu olhei agora, o dia de ontem, estão com 100. Então, na verdade, não houve praticamente variação, então está controlado. O Pantanal da mesma forma, né? Tem muita baixa densidade, Miranda, Aquidauana, onde estão as pousadas pantaneiras, não chega a 3 dígitos o número de casos. Mas em Campo Grande, em contrapartida, aí sim, a gente começou a ter um aumento expressivo, tanto é que no último final de semana, praticamente os empreendimentos não essenciais não puderam funcionar, funcionou só os deliveries também dos restaurantes, eles já tinham reaberto, tiveram que fechar novamente nos finais de semana, e isso vai permanecer até o final desse mês. Então, às vezes, houve algum desajuste, vamos dizer assim, em termos de time, de planejamento, mas é muito difícil julgar também, porque essa é uma pandemia, uma doença ela é muito nova, então tomar decisões também é muito rápido, né, o processo de tomada de decisões. Então, a gente está ainda alcançando o pico, mas tendo destinos reabrindo, porque no seu município está mais ou menos controlada a sua pandemia. Legal, já já a gente fala dos protocolos, como é que estão os protocolos no Pantanal, é bonito, vamos passar para o Jefferson saber como que está a reabertura da economia no Mato Grosso. Eu vi que o Fabrício entrou, ele tá tentando se conectar de novo. Fabrício, bem-vindo, tudo bem? A gente está fazendo uma rodada mostrando como é que está a economia, em que fase de reabertura a economia de cada estado está. A gente vai ouvir o Jefferson agora, falando como está a situação no Mato Grosso. Bem-vindo, Jefferson. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Prazer estar aqui hoje com meus 2 colegas de estado vizinho do Centro-Oeste, né? Bruno, presidente Bruno do Fornatur, presidente do Goiás Turismo, Fabrício. Bom, aqui no Mato Grosso está muito parecido com o que o Bruno falou também. Na verdade, nós tivemos uma decisão do STF que passou a atribuição para o Estado e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso passou a atribuição para os municípios implantarem suas medidas aí de segurança, o que se abre, o que abre e o que fecha, né? E nós tivemos municípios que realmente que no começo, lá em março ainda, final de março, já começaram o fechamento, foi o caso aqui da capital de Cuiabá, o fechamento, e os empresários, principalmente o setor hoteleiro, eles suspenderam as atividades, né, durante aí os 90 dias, que veio a medida provisória, que deu garantia aos seus colaboradores, né, a suspensão, retomaram, né? Nós conseguimos colocar agora no mês passado serviço de hotelaria como serviço essencial no estado inteiro, mas mesmo assim os decretos municipais prevalecem. Nós temos cidades que fechou 100% no começo, como falei. Na região do Pantanal nós temos aí três principais cidades, Barão de Melgaço, Poconé e Cáceres. Poconé e Cáceres no primeiro momento fecharam 100%, aí reabriram com 30%, Barão de Melgaço continua fechado, e agora, esse mês agora, o prefeito de Cáceres também fechou. Então, a economia está bem travada do turismo, né? E a gente está vendo que ela vai indo bem devagar ainda. O setor hoteleiro aqui em Mato Grosso está fechando em torno de 15% ainda, muito pouco. Realmente, como a gente falou, a gente tinha uma média melhor do que a nacional, nossos estados, né? Mas está bem abaixo ainda da expectativa, mas também que nós não estamos tendo fluxo de voos para o estado, né?
Aqui parou mais de 80% da linha aérea, diminuiu, e agora que estamos recomeçando, a Azul já voltou com voos para Cuiabá, para Sinop, para Alta Floresta, daqui uns dias retoma Barra do Garças também, que a gente pode esperar aí para os próximos meses uma melhora na economia, principalmente no setor hoteleiro aqui. Os restaurantes foram, também, mesmo no caso de hotelaria, no primeiro momento a maioria fechou, começou a se adaptar para trabalhar só no delivery. Quando retomou, algumas cidades instalaram toque de recolher, então a parte noturna ficou ainda por conta dos deliveries, e no almoço algumas cidades autorizaram a abertura, outras não. Mas a maioria dos atrativos, como é o caso de Nobres, o prefeito, na parte da cidade, ele abriu na parte onde ficam os atrativos, continuou tudo fechado, e agora ele está esperando Cuiabá, acabar a quarentena de Cuiabá, para começar a fazer o protocolo para reabertura no município de Nobres, que é aqui a 170 quilômetros de Cuiabá, né? Então, nós estamos nesse estágio agora. Certo. O comércio em Cuiabá está funcionando? Está liberado? Quais são as restrições? Não, o Ministério Público pediu de novo o fechamento de algumas cidades que estavam com alto risco de contaminação. Então, foram 22, 23 cidades. Essas cidades aí estão com quarentena que a Justiça deliberou. Certo. Vamos dar as boas-vindas, então, para o Fabrício. Tudo bem, Fabrício? Você tem que liberar seu áudio aí, a gente não está te ouvindo. Não, ainda não. Vamos saber como é que está a situação em Goiás. Goiás, a gente sabe que tem algumas regiões que já reabriram, né? Lá em Caldas Novas, por exemplo, o turismo já recomeçou. A gente queria saber como que está essa situação. Conseguiu? Se não conseguiu, já temos perguntas aqui, hein? Bom, enquanto resolvem o áudio do Fabrício, Bruno, tem uma pergunta para você da Maria Soares. Na sua opinião, o corporativo na região volta mais rápido que o lazer? Olha, fazer previsões nesse momento, Arthur, ainda é complicado. Eu tenho mais dúvidas hoje do que há 4 meses atrás. O corporativo pode voltar em alguns segmentos só, assim, mais específicos de repente, pequenos negócios que exigem o deslocamento, né? O deslocamento é necessário. Onde eventos corporativos, eu creio que não. Acho que o lazer pode ter até uma chance de voltar um pouco mais rápido, principalmente com o turismo regional, o de curta distância, que a gente vai apostar muito nesse início, do Campo Grandense a Bonito, do Campo Grandense ao Pantanal, do Douradense via Campo Grande. Mas tudo vai depender um pouco de como é que vai ser o controle nas próximas semanas e como é que o setor corporativo também vai inovar, né, nesse processo. Que há uma necessidade de inovação. Se você pegar algumas pequenas reuniões, não se faz quase sentido algum a gente estar presencialmente. Nós já estamos acostumando, né? Eu vi esses dias uma fala do Karnal, dizendo que o ser humano precisa de 66 dias para se acostumar, uma pesquisa internacional, se acostumar com uma nova realidade. Nós já estamos já a 120. Eu mesmo já me sinto muito confortável em fazer videoconferência, em reunião virtual, estar aqui com vocês em lives. Então, o segmento corporativo vai ter que inovar muito nesse processo. Então, eu não sei sinceramente. Acho que no primeiro momento pode ser que o lazer possa voltar com um pouco mais de rapidez, até pela necessidade das pessoas de sair das suas casas, quando tiver controlada a pandemia, e ir para lugares de natureza, que é algo que a gente vai abordar, tenho certeza, hoje na live, que é uma tendência aí, sim, muito forte do turismo de natureza. E o Centro-Oeste vai ser beneficiado muito nesse sentido. Certo. Conseguimos, Fabrício? Já está com som? Tá me ouvindo? Agora sim, perfeito. Ótimo. Desculpem o atraso, as intercorrências aí. Eu estou fora do meu ambiente de reunião, que eu estava na reunião com o governador ali agora, falando de linha de crédito, Arthur. Assunto muito importante, que a gente vai falar agora há pouco também. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade, meus amigos aí, Jefferson, Bruno e o Portal Panrotas. Olha, Arthur, eu acho, até complementando a fala dos colegas, Goiás não é diferente, né? Existe uma padronização de comportamento dos problemas e das possíveis soluções pelo Brasil, considerando as singularidades, obviamente, de segmentos de turismo, e o Centro-Oeste é muito rico em natureza, como o Bruno falou, certamente vai ser a bola da vez na nossa avaliação, junto com a economia criativa e outros, vamos dizer, valores agregados ao turismo. Agora, eu queria fazer uma observação importantíssima para as pessoas compreenderem as enormes dificuldades que a gente tem enfrentado na retomada. O governador Caiado, por exemplo, editou um decreto dia 13 de março,
A Organização Mundial de Saúde decretou pandemia dia 11, numa quarta-feira, se não me engano. Dia 13, nós editamos o decreto, não de lockdown, mas de restrições diversas e tudo mais, e isso vem se caminhando. Aí veio a decisão do STF, Arthur. Eu queria chamar a atenção nesse ponto, que é uma área que eu, antes de entrar no governo, eu sou da área jurídica, que para mim foi um ponto crucial de desorganização em relação aos planejamentos do Brasil todo com relação à pandemia. Naquela ocasião, há quase 90 dias atrás, o STF, numa certa disputa entre o governo federal e os estados, decretou a competência concorrente para todos fazerem seus planejamentos, suas restrições e suas flexibilizações. Isso tem repercutido de forma muito negativa até o presente momento. Eu acho que naquele momento, há 90 dias atrás, se colocasse na mesa os três entes federados para se discutirem decisões de profilaxia, de isolamento social e outras, e neste momento, numa convergência aí, numa conversa paralela, economia e saúde, emprego, eu tenho certeza que nossos empregos estariam mais estruturados do ponto de vista da retomada. Nos causa bastante preocupação quando a gente escuta de alguns dados do IBGE, do Observatório aqui de Goiás e dos observatórios. Recentemente fizemos uma reunião, um encontro virtual, organizados aqui por Goiás, de todos os observatórios, que serão fundamentais na retomada, falam em 40% de demissões em massa em 2020, uma falência aí catastrófica. Então, os desafios dos estados é muito grande, né? Linhas de crédito de um lado, subsídios do governo federal, às vezes a dificuldade de diálogo com o governo federal, que coloca o turismo como uma pauta prioritária. Infelizmente, hoje o turismo não é pauta prioritária do ponto de vista de socorro financeiro. Basta dizer que no fim de semana em Goiás, do decreto da OMS, 32 eventos foram cancelados só de se cogitar a decretação de pandemia. Então, realmente, o turismo precisa muito dessa união. O Bruno tem gerido o Fornatur com maestria para a gente alinhar todo um entendimento de política pública com o governo federal e com os municípios. Em Goiás, nós temos conversado aí com 79 municípios, com as 10 regiões turísticas, para ver como é a melhor forma de retomada. A gente tem algumas receitas de bolo, vamos dizer assim, que a gente tem estudado no Brasil, conversado com os colegas e pelo mundo afora, mas o comportamento do consumidor é muito incerto, por isso que essa postura nossa de diálogo, de reuniões periódicas, de conversa com o governo federal, para ajudar nossos empresários é fundamental, Arthur. Certo, já conta para a gente aqui que você estava falando com o governador de linha de crédito. Teremos uma linha de crédito especial aí para os empresários de Goiás? Na verdade, Arthur, o Goiás conseguiu, graças a Deus, muito a estrutura que já vinha sido construída da Agência de Desenvolvimento, 24 milhões de reais do Fungetur. Eu fico triste porque nem todos os estados conseguiram, né? É uma pauta que o Bruno tem levado ao Ministério. A gente fica triste pelos colegas, porque o juro é muito baixo, é um ano de carência, então você dá aquele microcrédito direcionado, que a gente está chamando aqui em Goiás, de ajudar o empresário a pegar o dinheiro, mas ser eficiente no gasto do recurso. Não adianta colocar 50, 100 mil na mão do empresário, emocionalmente muito abalado, desempregos em massa, e ajudar ele a fazer esse planejamento. Então, o Sebrae está sendo fundamental para, antes dele ter acesso ao crédito, dizer qual o melhor crédito, quanto ele precisa, para que ele precisa. Eu acho que esses detalhes são fundamentais para a retomada ligada ao crédito. Bruno, ainda dá tempo de ter essa política coordenada, aí, pelo menos nessa pré-retomada, e ter um trabalho realmente nacional, tanto ligado à retomada, à campanha, ao controle da pandemia para não ter novas ondas, a questão do crédito que o Fabrício acabou de falar. Você, como presidente do Fornatur, dá tempo ainda? Olha, tem que dar, porque, na verdade, se não tiver, cada dia mais, novas empresas vão quebrar, vai só prejudicar ainda mais. Por mais que o time esteja totalmente fora, essas ações, eu concordo com o Fabrício, né? A falta de uma concertação, desde o âmbito federal, para descentralizar em parceria com os estados e municípios, se tivesse ocorrido, nós não estaríamos com essa situação gravíssima. Poderia estar grave, mas não gravíssima. Então, um erro de planejamento, uma falta de coordenação, começando na esfera federal. E tem que dar tempo ainda, né? Tem muitos empresários ainda que estão fechados, que não conseguem reabrir, que não tem recurso nem para reabrir as portas, nem de recontratar os seus colaboradores, de investir nos procedimentos, nos protocolos necessários de higienização. Aqui no estado, infelizmente, a gente não tem um banco de fomento como a Goiás Turismo,
por mais que o Sebrae tenha feito um belo trabalho também de auxílio ao empresário, a gente tem um canal direto de comunicação entre o Sebrae e o empresário, via também a Fundação de Turismo na articulação, então eles não estão desamparados a título de informação por nós, mas estão desamparados ainda em relação às instituições financeiras, ou seja, aquilo que foi anunciado há quase 3 meses atrás ainda não chegou. A gente fez um levantamento recentemente pelo Fornatur, que dos 5 bilhões de reais anunciados pelo ministro, pouco mais de 150 milhões estão na ponta, estão literalmente na mão dos empresários ou nos bancos ou de fomento dos seus estados. Então, tem que dar tempo ainda, não só na política de crédito, mas agora principalmente na política de retomada nacional, que passa pelas estratégias de reposicionamento, que passa pelas estratégias de promoção, e é o que a gente tem cobrado agora. A gente subiu um pouquinho, inclusive, o tom, que a gente precisa muito agora estar junto à Embratur e ao Ministério do Turismo nesse momento agora, porque se a gente já não tiver, a gente já não tem crédito para poder salvar um empresário. Se a gente não tiver estratégia para retomada, o cenário ele é pior ainda, e a gente vai sofrer ainda nos próximos 2, 3 anos. Eu acabei de falar com o presidente aqui da Associação de Hotéis do Estado, e o hotel que ele gerencia é uma grande rede. Eles estão prevendo a normalidade do ano deles comparado com 2019 somente em 2023. Ou seja, precisamos ainda, por mais que o tempo ainda foi muito perdido, nós precisamos dessa concertação, e o governo federal é fundamental nesse processo. E o Mato Grosso do Sul conseguiu alguma parte dessa linha de crédito do Fungetur, como o Goiás conseguiu? Zero, porque não temos banco de fomento. A Caixa Econômica seria a operadora dos estados que não tem banco de fomento. A Caixa não está operando o Fungetur, ela não está tendo condições, porque está operando outros créditos, né, principalmente de ajuda aí a grande parte da população, e agora está aberto para novos credenciados. Eu já conversei com o Sicredi aqui, com o Banco do Brasil, mas aí tem que ser uma articulação nacional também, e direto conversando com o Ministério para nos ajudar nesses novos credenciamentos. E agora a gente vai entrar mais forte nessa articulação política, mas te confesso que em relação ao Fungetur, muito mais descrente do que eu estava há 1, 2 meses atrás. Alguns colegas já me alertavam que dificilmente esse recurso chegaria à ponta. Claro que tem outros créditos agora, né? O Pronamp agora é um crédito que está chegando mais aos bancos, alguns empresários nossos têm conseguido acessar alguns créditos também, mas longe do ideal, do papel que o governo federal deveria ter feito de conversa, de articulação de fato com as bases, como o Fabrício bem colocou. Eu queria só colaborar também. Mato Grosso conseguiu, Jefferson? O que conseguiu nessa questão do crédito? Nós conseguimos, aqui nós temos o Banco de Fomento, que desenvolve Mato Grosso, né? Como o Fabrício falou, a pandemia começou lá em março em alguns estados. E aí, se a gente começou a fechar os comércios aqui no estado, nós conseguimos recurso em abril, começar a vir o recurso, nós assinamos um contrato com o Ministério, mas de abril até agora nós conseguimos aí 14 milhões, podendo ampliar esse valor. Mas quanto mais o tempo passa, as pessoas vão começando a ficar com problema de certidões. E, infelizmente, não se estuda todo o passado da pessoa, se ele era um bom pagador. Se o comerciante era um bom pagador, e no período da pandemia, ele decidiu não pagar alguns tributos, aí foi negativado para ter acesso ao crédito, né? Então, nós estamos tendo um problema muito sério com esse dinheiro para chegar na ponta por causa disso. Eu até falei muito sobre isso com o presidente Bruno Fornatur, e a gente notificou, fez um ofício para o Ministério, falando disso aí, que a gente tinha que rever a situação de todos os empresários nesse momento, porque se ele tem uma história de bom pagador nesse período agora de pandemia, por forçar por causa do vírus aí, né, os fechamentos dos seus comércios, então a gente tinha que ter um olhar diferente para ele. A gente não consegue ter, porque o programa ele vem pronto aí do Ministério do Turismo, do fundo, né, regido pelo Banco Central e pelas regras. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer esse dinheiro chegar na ponta, né? Aqui no estado nós conseguimos aí mais um recurso para auxiliar, que também foi agora que vai entrar mais 20 milhões que o governo vai injetar para estar auxiliando aí com o pequeno comerciante aqui no estado. Certo. Jefferson, vamos começar com você a falar da questão do produto. Como vários de vocês já mencionaram, a busca pela natureza é uma tendência aí nessa retomada, a busca por bem-estar, a busca por lugares com pouca aglomeração, a busca por viagens de carro. Só que tem 2 desafios aí. Tem mais desafios, mas 2 deles seria: é diferente você fazer protocolos para uma cidade
como Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, e fazer para Pantanal, para destinos mais remotos. Como que vocês trabalharam essa questão dos protocolos nesses lugares mais afastados, no interior, vamos dizer assim? E a segunda coisa tem o desafio também de não levar o vírus para os lugares, para as cidades pequenas, né? De repente estão mais protegidas. Como que o Mato Grosso está trabalhando isso? Bom, nós começamos lá em maio, com uma série de reuniões com os secretários de turismo dos municípios, para a gente articular vários pontos de retomada. Como o presidente Bruno veio e falou, umas reuniões sobre uma pauta do Brasil inteiro, porque muitos não entenderam que isso não é só no município deles, está acontecendo no Brasil inteiro. Então, a gente veio com uma série de ações com os secretários municipais e o trade turístico para estar falando um pouco sobre o que estava acontecendo no nível de Brasil e o que são as soluções que a gente poderia auxiliar e fazer nesse momento de retomada. Olhando muito bem o que está acontecendo também no mundo inteiro, né, para a gente ter o pé no chão e realmente não deixar prosperar o vírus. Com os protocolos, nós temos protocolos que o Ministério fez aí junto com a BAV, a BH, com todos os entes, né? E a gente está adaptando eles aqui, falando muito com os secretários municipais, para passar para os empresários que estão usando. Realmente, o turismo de natureza é um protocolo totalmente diferente, né? Uma que são menos as pessoas que vão conseguir ir, né? Nós temos aí nos decretos que começaram no primeiro momento com 30%, 50% de taxa de ocupação dos seus hotéis, dos seus atrativos ali. Agora estive conversando com alguns secretários, alguns empresários que vão começar a exigir o teste com validade daquela semana. Então, se você vai entrar no sábado no Pantanal ou no Inobres, você vai ter um teste daquela semana para você poder ir com um laudo médico, testado médico, algumas medidas para você poder ir e não prosperar naquela região, né? Porque a preocupação maior nossa também é com os municípios e não deixar evoluir o vírus nos municípios. Então, e nós viemos aqui com a Secretaria de Comunicação, com toda uma estratégia para começar agora em agosto, setembro, da retomada do turismo bem regional. Como o Bruno falou, nas micro-regiões, eu acho que aqui na Baixada vai ter um movimento, região lá de Sinop, outro movimento, região de Barra do Garça, outro movimento, região de Tangará da Serra, outro movimento, que eles vão se conhecer mais o estado. Então, a gente vai fazer uma campanha aí para o Mato Grossense conhecer mais o estado de Mato Grosso, que a gente viu que algumas regiões no estado sempre teve um fluxo de turista muito mais doméstico, aí de São Paulo, região do sudeste do estado, e um público muito internacional, e a gente vê que o internacional, isso aí deve acontecer só ano que vem. Eu não acredito ainda num turismo internacional esse ano, aqui em Mato Grosso, que as barreiras estão todas fechadas ainda, muitos países não têm previsão de retomada ainda para o Brasil, de abrir barreiras para o Brasil. Então, eu acredito que a gente vai passar muito aí pelo turismo regional, muito próximo, e depois um pouco mais ampliado, né, dentro do estado, e depois um turismo doméstico dos outros estados fomentando. E aí eu vou propor para o Bruno Fabrício para a gente fazer uma parceria em conjunto dos 3 estados, para a gente fortalecer o turismo também aqui no Centro-Oeste. Eu acho que a gente tem uma bandeira muito grande, muito forte, de retomar o turismo no Centro-Oeste com o peso e o valor que ele merece ser tratado a nível de Brasil. Que a gente vê muita coisa acontecendo no Nordeste, Sudeste, Sul, e muitas vezes o Centro-Oeste foi esquecido em algumas situações de campanha e tudo mais. Então, acho que esse é o trabalho. A gente tem um trabalho muito árduo aí, nós 4 aí com o Distrito Federal, para essa campanha de retomada. Até porque, às vezes, a gente fala o Mato Grosso e fala só de Pantanal, mas tem uma diversidade muito maior que o brasileiro não conhece, né? Então, você vai focar nesses roteiros integrados. Você acha que tem novo produto aí para o brasileiro do Sudeste, do Sul, do Nordeste conhecer no Mato Grosso? Com certeza. A gente não tem só o Pantanal como todo mundo acha. Nós temos Dá uns exemplos para a gente aí. Nós temos a beleza de Chapada dos Guimarães, nós temos a beleza de Campo Novo do Parecis, nós temos a beleza do Araguaia inteiro aí, que a gente faz a fronteira com Goiás, região norte do estado, aí com a região de turismo de pesca ecológica, que tem a pousada cristalina, região de Alta Floresta, que a gente tem um público muito forte internacional, né? É um cenário amazônico, né? Que é um cenário amazônico, exatamente. Então, nós temos diversos produtos dentro do estado que nós do estado mesmo não conhecemos. Então, acho que agora vai ser um momento dos mato-grossenses poderem conhecer isso aí. E aí eu venho conversando com
com os empresários, com os secretários, para a gente ajudar a fomentar muito mais esse turismo, seja com tarifas promocionais, com vendas antecipadas de pacote, com créditos para eles. Eu compro um crédito para um hotel e eu posso usar ele durante 6, 7 meses, um ano, né? Então, a gente está conversando muito nesse sentido com os empresários, com os secretários, para ajudar a gente a fomentar essa retomada aí. Mas nós temos um grande agravante, que eu acho que meus colegas também devem estar passando, que as prefeituras também, o fechamento delas já estão aí se articulando nas campanhas municipais. Então, teve muitos secretários que estavam muito envolvidos nessas ações, que saíram e agora entram novos, e aí a gente tem que reorganizar todas as peças, fazer interlocução entre o empresário, muitas vezes, e esse novo secretário, para ele estar articulando, para entender como estava o processo, e não parar o processo e recomeçar tudo de novo. Então, esse é um momento muito que a gente tem que estar muito próximo aí dos secretários municipais, para a gente estar auxiliando e ajudando nós todos a construir o melhor cenário para o Estado. Certo. Fabrício, em Goiás, como que está essa articulação de protocolos com os diferentes? Você tem desde Caldas Novas, que tem aglomeração, até a Chapada dos Veadeiros, que não tem aglomeração. Como que Goiás está tratando essa questão dos protocolos e dos produtos que vão estar disponíveis aí nesse período de retomada? Arthur, a gente tem uma diversidade muito grande, né, rapaz? A gente é do turismo, né? Apesar de eu ser da área jurídica, a gente atuar como consultor do Brasil todo aí na área jurídica algumas questões. Quando eu assumi o cargo aqui, a gente foi andar efetivamente e a gente percebeu a diversidade que tem em Goiás. Então, por exemplo, Caldas Novas recebe, junto com o Rio Quente, 5 milhões de pessoas por ano. É o terceiro maior parque hoteleiro do Brasil, então é uma coisa assustadora, né? Aí você vai em Terra Ronca, o maior complexo de caverna da América Latina, que ninguém conhece, o goiano não conhece. A minha mãe está aparecendo aqui no fundo, é bom que ela dá tchau, tá? Todo mundo do Panrotas aqui também. Bem-vinda, bem-vinda. Esse é o bom da coisa, Arthur. Mas eu concordo, o Jefferson falou com muita precisão de algumas características que o Centro-Oeste não pode deixar de lado. Eu acho fundamental neste momento, e aí eu já fiz o convite para o Bruno, que é um irmão que eu tenho, Distrito Federal nesse sentido também, que é essa integração além dos nossos estados. É inconcebível a gente procurar, do ponto de vista lógico, um destino de praia, sem ao menos conhecer, por exemplo, o nosso Araguaia, que aqui, infelizmente, Arthur, cancelamos a temporada com 2 milhões de pessoas agora em julho, em 7 cidades do estado de Goiás e fronteira com Mato Grosso, como o Jefferson colocou. Então, a gente tem que trabalhar de forma muito estratégica agora as nossas regiões para nosso público, para nossa população. O Distrito Federal em Goiás é muito forte, é um público muito especial, muito querido pelo goiano, interior de São Paulo, Minas também, e agora buscar que os mato-grossenses e sul-mato-grossenses venham para Goiás e estimular a mesma coisa. Os protocolos, eu acho que a gente tem que ter bastante parcimônia em relação a isso. O Ministério do Turismo lançou um selo importante, mas não é suficiente, porque diante da diversidade do Brasil todo, nós temos o nosso protocolo elaborado pela Secretaria de Saúde, mas diante da diversidade de ofertas que todos os estados têm, Goiás tem também, por exemplo, Arthur, nós cancelamos agora no primeiro semestre, logo próximo à Semana Santa, uma festa que chama Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, nossa querida cidade patrimônio mundial da Unesco, uma festa de 275 anos de existência. Então, como é que você vai fazer uma festa dessa magnitude? Caldas Novas tem feito um trabalho hercúleo com o nosso apoio aí, de mostrar a segurança sanitária devida para que o turista venha. E aí o turista vem, o turista não vem, em que momento? Isso tudo impacta nos negócios da retomada. Mas eu acho que o regionalismo, a integração aérea e um subsídio de um programa regional terrestre, eu acho que para os próximos 12 meses, e claro, o apoio do Estado aí forte na energia elétrica, no ICMS, nas articulações, na governança, nos conselhos estaduais de turismo. O Bruno tive a oportunidade de ajudá-lo a criar um conselho de Mato Grosso do Sul, estamos criando em Goiás essa semana, para a gente ter bastante organização, planejamento e foco nos próximos 12, 18 meses, que eu considero um período curto aí de pós-pandemia. Certo. Bruno, como é que... Você falou que Bonito abriu recentemente, né? Abriu com que tipo de cuidados, que tipo de protocolos? O que você pode dizer de como que está esse início de reabertura aí? Abriu, sim, com todos os cuidados, Arthur. Eu tenho sempre dito, né? O DNA de Bonito é o DNA da organização, né? A organização, o processo de organização está já
intrínseco já a Bonito, já, porque foi um destino que começou já regulamentando sua atividade desde 1995, né, com a implementação do voucher único, com o controle da capacidade de suporte de 100% dos atrativos. Então, foi até mais fácil, simples, para eles implementarem os protocolos de higienização do que para outros destinos. E o SEBRAE e o SESI fizeram um belo trabalho aqui, demandados pelo próprio município, que já queria reabrir, né, o quanto antes, claro, levando em consideração o controle da pandemia, mas entendendo que tinha um processo aí de reorganização. E aí o SESI, com alguns profissionais, né, com uma equipe multidisciplinar, elaborou 7 protocolos para 7 setores do turismo dentro de Bonito, até inclusive mais completos que o próprio do Ministério do Turismo, e eles começaram a trabalhar isso nos meses de maio e junho, justamente para, no momento da reabertura, só está sendo reaberto aqueles empreendimentos que recebem o selo lá Bonito, Turismo Mais Seguro Bonito, alguma coisa assim, que adotou todos os protocolos elaborados pelo SESI e SEBRAE. Qual foi o nosso papel aqui? Fazer uma concertação com os protocolos nacionais, que havia uma preocupação, assim como o Fabrício colocou e o Jefferson, estava pipocando, né, uma série de protocolos aí municipais, estaduais, o nacional, e a nossa preocupação enquanto Fornatur era tentar facilitar isso, porque senão o turista ia ficar confuso, né, qual o protocolo que eu vou seguir. Os empresários mais ainda, né, que protocolo que eu tenho que implementar. Então nós tivemos um trabalho primeiro junto ao Ministério, para fazer essa integração dos protocolos que algumas entidades já estavam elaborando, o Ministério fez essa integração, e eu fiz aqui com o Mato Grosso do Sul também, nivelar informações com as nossas regiões acerca de que, olha, existe um protocolo local sendo elaborado para Bonito, alguns outros municípios têm feito os seus também, mas existe um nacional. Então, o que vocês têm que fazer? Façam um par e passo, peguem os 2 protocolos e vejam aquilo que é conformidade, se há alguma divergência. Exemplo prático, alguns protocolos estavam dizendo que era 2 metros o distanciamento entre as mesas. O protocolo nacional da OMS, ou mundial da OMS, 1,5 metro. A gente até apontou essa discrepância ao Ministério do Turismo, eles corrigiram para colocar 1,5 metro. A gente fez essa comunicação integrada. Mas Bonito fez um trabalho ainda mais específico junto ao SESI e SEBRAE. Grande parte das empresas já estão com seus protocolos. Então foi simples para Bonito, porque eles já estão acostumados a adotar protocolos. Então a cidade reabriu, mas reabriu pronta e com condições de garantir, claro, não a totalidade, porque isso é praticamente impossível, mas próximo disso, a segurança não só do turista, mas dos seus colaboradores. Tanto é que desde a reabertura, a pandemia lá em Bonito está bem controlada. Acho que é muito sinal também do processo aí de retomada da atividade. E outros destinos como Pantanal, Miranda também adotou protocolos locais. E lá a gente tem uma vantagem, né, Arthur? Assim como o Pantanal do Mato Grosso. É um destino com baixíssima densidade. As nossas pousadas pantaneiras, às vezes tem 5, 10 apartamentos. E lá é a pousada, é o atrativo, é o restaurante. Ou seja, a preocupação maior é com os colaboradores, porque lá é garantido que não há a presença praticamente do Covid. Ou seja, se vier, vai vir de fora. Então, há também uma preocupação de controle junto aos turistas. Então, em termos de alguns destinos, eu fico bem mais seguro em relação a essa reabertura. Claro que Campo Grande já é uma capital com maior movimentação, e aqui a gente está chegando próximo do pico, aí há uma divergência em relação à reabertura total dos empreendimentos, comparando com o Bonito e comparando com o Pantanal. E os barcos hotéis também de Corumbá também há também que fazer passar essa informação, estão adotando protocolos também ainda mais rigorosos que os nacionais. A própria Anvisa lá com Corumbá foi muito rígida com os proprietários de barcos, hotéis, assim, muito rígida mesmo. E eles conseguiram, estão adotando esses protocolos, já reabriram já a sua temporada de pesca, e isso é muito positivo, né? Um destino consegue trabalhar de forma bem organizada, passa muito mais segurança ao seu turista, naturalmente a imagem do estado como um destino mais seguro em relação aos seus concorrentes, e por conta das suas características também de ser um destino de baixa densidade demográfica e de baixo impacto. Certo. Bruno, o que o Fabrício e o Jefferson sugeriram desse roteiro integrado aí, possivelmente de carro, a gente sabe que quem viaja de carro já sabe que vai viajar alguns dias, ele reserva um bom período, mas é fácil fazer isso no Centro-Oeste. Se eu quiser ir do Pantanal Sul ao Pantanal Norte, se eu quiser visitar as Chapadas, tem estrutura, esse produto já está pronto, já está na ponta da operadora, já tem algum lugar que eu possa ver esses roteiros e consultar e fazer o meu próprio roteiro. Como que está essa questão do circuito integrado aí pelo Centro-Oeste? Olha, há um trabalho, já foi feito um trabalho já há anos atrás, num projeto do SEBRAE, que chamava Brasil Central, que é um projeto que uniu os 3 estados mais o Distrito Federal. E passou uma das etapas desse projeto, foi justamente a formatação
de roteiros integrados, né, para a gente poder começar a melhorar a circulação de turistas dentro da própria região. Então, existe sim alguns produtos dentro de algumas operadoras, é claro que a gente tem que sempre consultar para atualizar essa informação, mas já há um movimento que começou há muito tempo atrás. Mas agora vale e cabe, e a gente já tinha conversado antes, inclusive, dessa nossa live, a gente aproximar um pouco mais, a gente já está muito próximo já em relação à gestão nacional, junto ao Fornatur, tanto o Fabrício quanto o Jefferson são muito atuantes dentro do nosso Fórum Nacional. A gente precisa agora, enquanto gestor, nós três, junto com a Vanessa, aproximar de fato com estratégias de Estado, que já existem alguns roteiros integrados, mas o Estado precisa também de estratégias de integração, porque passa pelo processo de acesso entre as nossas regiões. É claro que o rodoviário consegue sim fazer esse deslocamento. Eu mesmo já fui algumas vezes já, tanto a Brasília quanto ao Mato Grosso. Alguns turistas fazem isso naturalmente, daqui do Mato Grosso do Sul ao Mato Grosso. A gente faz fronteira, né? Nós estamos fazendo fronteira de fato com alguns produtos. Exemplo, a gente tem Costa Rica aqui, e a gente tem o Parque Nacional das Emas, que é a divisa com Goiás, né? A entrada por Goiás, inclusive, mais estruturada. Então, a gente já tem alguns municípios irmãos que já possibilitam já essa integração. Mas vale e cabe uma estratégia mais focada entre os 3 estados mais o Distrito Federal, e aí, sim, de motivar os operadores a formatar novos roteiros, pensando agora nessa nova tendência agora do turismo rodoviário e concomitante também conversa com as companhias aéreas para que elas possam abastecer principalmente a nossa malha aérea regional, né? Surgindo aí novas companhias, né? A True Flex, com poucos assentos, mas que pode abastecer um turismo aí de luxo, e que os 3 destinos, aí, os 3 estados têm produtos específicos. Então, sim, a gente tem uma grande oportunidade de retomar o projeto Brasil Central, agora mais firme. A gente estava trabalhando já isso também o ano retrasado e passado, e aí estendendo também para o Maranhão, porque o Maranhão compõe também o nosso consórcio, junto com Rondônia e Tocantins, agora muito mais focado nos 3 estados pela proximidade geográfica. Eu tenho certeza que é uma oportunidade, porque os nossos produtos, Arthur, se você pegar, nós temos produtos exclusivos e singulares nos 3 estados, né? Vou citar Chapada dos Veadeiros, Terra Ronca, Pantanal, Bonito, Nobres, Chapada dos Guimarães. Nós estamos falando de ícones do ecoturismo nacional e internacional. Imagina somando esses destinos e colocando na prateleira, com acesso bem estruturado, com preços competitivos. O Centro-Oeste tem tudo para ser a bola da vez por conta das suas características. Eu tenho certeza disso. Você citou a temporada de pesca. A temporada de pesca está já reativada em todos os estados? No meu tá. Corumbá, Miranda e Pantanal já está reativado já. Acho que Jefferson também, né? No Mato Grosso, né? O meu também tá. Só em Barão de Melgaço que só em Barão de Melgaço que o prefeito fechou agora há 10 dias atrás, né? Todo o turismo de lá, proibiu a entrada mesmo, fez uma quarentena mais rígida lá. Agora Cáceres e Poconé estão abertos, região do Araguaia também está aberto para temporada de turista, de pesca, e a região norte do estado, onde nós temos os grandes peixes aí, também está tudo aberto. Também Goiás. Goiás também, Arthur. Aqui a gente tem uma legislação até avançada em relação à pesca. Nós vamos lançar nos próximos 30 dias um programa de pesca esportiva no estado de Goiás para valorizar ainda mais. Nós temos uma legislação recente aqui que permite a pesca esportiva na época de defeso. Se eu não me engano, é um dos poucos do país. O Bruno possa, talvez o Gerson me corrija se eu estiver equivocado. É único, né? Na época de defeso. Mas sempre priorizando pela sustentabilidade ambiental e respeito às questões ambientais e às leis federais. Agora, é importante, Arthur, ressaltar uma questão que o Bruno colocou. O Centro-Oeste, além de toda essa singularidade que o Bruno colocou muito bem em relação, sobretudo, à natureza, mas a gente tem também essas questões das festas populares, da comida, que é imbatível, meu caro. Olha, a gente tem a oportunidade, com todo respeito ao nosso querido Nordeste, Sul, Norte, enfim, mas a gente tem uma unidade de identidade cultural vindo da gastronomia aqui, que eu desconheço, né? Então a gente tem que explorar muito isso. E o Brasil Central, o consórcio, vai retomar. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, mando um abraço para o Evandro aqui, falando das comunidades locais, que eu acho que é um nicho de mercado que o turismo sempre deu as costas, de certa forma, e precisa retomar. Acho que a pandemia vai ensinar isso, que nós precisamos escutar as comunidades locais e trabalhar a economia criativa, as APLs, e eu acho que o Centro-Oeste aí tem tudo para dar uma aula de políticas públicas no turismo, especificamente valorizando as comunidades locais, né, Bruno?
Com certeza, essa é uma grande oportunidade. Nós temos características parecidas aí de comunidades locais ribeirinhas ou pantaneiras que possibilitam, né? E o turismo de experiência, que não é nenhuma novidade, ele vai fazer muito sentido agora, nesse pós-pandemia, para os novos turistas ou para os turistas mais responsáveis. Certo. O Bruno falou rapidamente da questão aérea. A gente sabe que o começo é pelo turismo regional, mas o turismo regional ele não consegue lotar toda a estrutura turística que vocês têm. Então, é necessário a retomada do turismo nacional, do internacional, dos eventos. Como que está a relação, a conversa de vocês com as companhias aéreas? Se vai ter... Como que está a previsão de retomada de voos? Tem algum benefício novo que vocês estão planejando? Quem começa aí? Bom, vou começar. Então, que Bruno, eu tenho uma novidade para a gente, rapaz. E desculpa te cortar, que eu sou meu presidente. Ontem eu fui procurado por uma aviação regional, eu não vou falar o nome aqui em primeira mão, mas que vai fechar uma parceria com o Fornatura em breve, Arthur. Só turismo regional. Ele não vai atuar onde as grandes companhias estão. É uma nova empresa aérea, é isso? É uma nova empresa aérea que vai surgir no Brasil aí. Ligado, esse CEO trabalhava na TAM, montou sua companhia aérea, então ele quer trabalhar com destinos aonde não está sendo explorado, que é muito importante, aviões de até 45, 66 lugares. Agora, os 3 estados têm uma questão muito importante, Arthur. De forma muito responsável, nós temos incentivos fiscais, né? Aprovados pelo CONFAS, sem estimular uma guerra fiscal na aviação civil, que é muito perigosa, aquele negócio de ficar deixando a alíquota praticamente a zero, né? E aí você cria um mal-estar entre os estados. A gente conversa muito sobre esse assunto, o que torna os estados mais competitivos. Recentemente, em novembro do ano passado, o governador editou esse decreto e a Passaredo, junto, me permite falar o nome das companhias aqui que são os parceiros, não tem como. Passaredo e a até o final eu arranco de você o nome dessa outra empresa. Tá certo. Mas a Passaredo e a Gol colocou um voo no sudoeste de Goiânia, numa cidade chamada Rio Verde, que é um dos maiores PIBs do agronegócio do Brasil, direto para Guarulhos. Né? Quer dizer, antes mesmo da gente criar as contrapartidas, eles já não procuraram, e o Bruno está sinalizando que sim. Então, para a aviação regional, eu acho também que tem um bom nicho de mercado aí, das pequenas companhias aéreas agregadas ao apoio do Estado, e dentro desse planejamento de um quadrilátero aí, DF, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Bruno, fala como é que está essa questão aérea aí. Você pode até falar depois, dar um panorama nacional aí. Tá, maravilha. Pô, que bom. Depois eu quero saber, viu, Fabrício? Me manda no zap aqui, se você não quer falar para o Arthur, manda aqui no zap. Hugo, não. Ô, Fabrício. Arthur, aqui a gente começou um trabalho aqui quando eu assumi a fundação em 2017. No começo de 2018, na virada, eu já fiz um trabalho e trouxe uma estratégia para dentro da fundação, que era a estratégia de captação de novos voos. Começou a dar certo, rapidamente a gente conquistou alguns voos importantes na temporada 18 e 19. O governador viu a importância disso se tornar uma política de Estado também, não só da fundação, e instituiu o programa Decola MS, né, que é um programa, como até o Fabrício falou, que eles têm em Goiás, acho que tem no Mato Grosso, justamente de incentivo ao ICMS, mas não somente isso, uma série de ações de estudo de mercado. Então a gente tem aqui, inclusive, contratado pessoas para fazer articulação junto a companhias aéreas. A gente tem um business case que a gente faz aqui, que é um business case bem robusto, inclusive que deu condições para ter voos nesse momento agora também, para atuar no agronegócio, né? O Fabrício falou muito bem. Aqui também a Passaredo está voando para Dourados Guarulhos, a Gol voa Dourados Guarulhos. Dourados é também um dos centros aqui do agronegócio do Estado. Então a gente está agora em conversa. Claro que a gente vive uma situação muito ruim. Ano passado já estava indo bem, aí veio a quebra da Avianca e todo mundo passou por muita dificuldade. Esse ano estava se retomando, né, com a entrada das novas companhias aéreas internacionais, low costs, e aí vem a pandemia. Mas como a gente tem uma estratégia bem ajustada, nós temos conseguido um canal bom de comunicação junto às companhias aéreas. Estamos em negociação agora para novos voos também, com a alíquota baixando do ICMS nesse momento, até para auxiliar um pouco as companhias também que estão vivendo uma situação muito difícil, mas principalmente focando os mercados prioritários a partir do nosso planejamento e com ações concomitantes de promoção. O Fabrício colocou muito bem. Não adianta só isenção ou redução do ICMS. Isso por si só não basta. Isso é o mais fácil de fazer. É importante que você tenha uma estratégia alinhada à companhia, aliado junto aos destinos emissores, que você captou os voos, para que a gente tenha taxa de ocupação, né? Afinal de contas, de repente lançar um voo é fácil, mas manter o voo é muito difícil. E, em paralelo também, junto com as operadoras.
para que as operadoras nos auxiliem também a dar demanda, fazer cold shell, fazer alguns voos fretados, ou em parceria com a companhia aérea. A gente está agora, inclusive, em conversa com uma grande operadora e junto à companhia aérea para garantir os assentos ocupados também. Então, essa é uma estratégia importante também que os outros estados podem fazer. E, no geral, também está variando muito em termos nacionais, Arthur. Alguns estados estavam indo muito bem, tiveram uma queda brusca, naturalmente, porque as companhias pararam de operar, principalmente aqueles estados que estão dependentes muito do turismo internacional, salvo aí o Ceará e outros destinos que tiveram uma queda brusca, que agora começam a retomar os seus voos internacionais. Então, um panorama meio que o mesmo. Claro que a gente sofre um pouco mais, porque, de novo, nós não somos turismo de massa, né? Os 3 estados, salvo um pouco Caldas Novas e alguns outros destinos. Então, é mais difícil ainda, né, de negociar com as companhias aéreas. Por isso que uma estratégia conjunta entre os 3 estados mais o Distrito Federal faz total sentido para complementar a nossa oferta e a nossa demanda também. Então, que bom aí, tomara que essa novidade que o Fabrício vai trazer para a gente em breve possa auxiliar o número de assentos, aumentar o número de assentos aí dos turistas para o Centro-Oeste, que a gente consiga melhorar a competitividade dos nossos destinos também. Com certeza, essa parceria com empresas aéreas regionais é muito importante, porque a partir das capitais você consegue levar o turista aí para o interior e fazer esse circuito que vocês querem. Jefferson, como é que está essa questão da parceria com as empresas aéreas, a retomada da malha aérea no Mato Grosso? Aqui, como o Fabrício e o Bruno colocaram muito bem, nós temos aí nossas isenções de impostos, né? Aqui tem mais Azul. A Azul a gente tem aí Sinop, que praticamente é a capital do agronegócio, né? Ligando direto aos grandes centros, que é São Paulo, os Torrijos, a cidade próxima também, Alta Floresta, Rondonópolis, Cuiabá, todos esses voos retomaram, não na frequência que estava antigamente, né? Mas estão retomando. A Astra, essa semana, anunciou que retomada aí dos 10 voos regionais dela, que tinha aqui dentro do estado. A Tioflex começou também a retomar os 7 municípios que ela tem, até em 3, 4 municípios retomando, mas a gente precisa fortalecer mais. Eu já vi uma conversa com a com a Gol, sobre a parte de incentivo também para trazer mais voos para o estado e mais regiões aqui dentro do estado, para fortalecer também um turismo regional maior aqui dentro do estado. Infelizmente, veio a pandemia, a gente parou essa conversa, não consegui fazer essa conversa, e essa conversa foi provocada dentro de uma reunião do Fornatur com o presidente Eduardo da Embraer. O Bruno vai lembrar, o Fabrício também, onde nós expusemos nossas dificuldades com as empresas aéreas que a gente estava tendo naquele momento, não só de tarifa, como de fluxo de voos para os nossos estados, né? E então, nós reparamos ali em março, já retomamos algumas conversas com algumas empresas aéreas para a gente retomar, ainda mais porque a gente está na iminência de internacionalizar nosso aeroporto aqui de Várzea Grande, né? Que é Várzea Grande, Cuiabá. Então, nós precisamos fortalecer ainda mais e retomar mais essa conversa agora mais forte para a gente internacionalizar o aeroporto e aí começar toda essa discussão com as empresas aéreas para fortalecer ainda mais o turismo interno e aí o regional e o internacional, que o internacional nosso é daqui do lado, né? Na Bolívia é o primeiro destino que a gente vai ter, que a Azul já tem toda a estrutura já montada na Bolívia. Ô Bruno, aquela sua pergunta lá no começo do corporativo, eu acho que o que o ouvinte estava querendo que você tocasse era a questão do agrobusiness, que você falou um pouco há pouco. Ele não vai aquecer o corporativo, não é a grande esperança aí do segundo semestre aí do país, mais uma vez, como na crise passada de 2008? Não, isso com certeza, de fato, na hora que eu comentei, eu nem fui para essa linha, mas de fato, o agro, inclusive, nesse momento, foi o que justificou a gente ter voos durante o período de pandemia, que no pico ainda, consegui manter voos regulares com alta taxa de ocupação. O voo de Dourados, Guarulhos, está com uma alta taxa de ocupação, o Campo Grande, Guarulhos também, e muito por conta do agronegócio. Então, sim, com certeza, e os 3 estados, né, são os principais hoje produtores do Brasil. Então, sim, não é uma escala muito alta, mas ele consegue manter boa parte dos voos regulares, principalmente para os destinos direto, né? Dourados, Guarulhos, Campo Grande, Guarulhos. Então, sim, é uma aposta. Ele já vem, né? Ele vem numa normalidade, porque o agro foi uma das poucas atividades econômicas que não sofreu tanto com a pandemia, né? A produção continua em alta, naturalmente, porque o abastecimento das pessoas precisa ser mantido. Então, sim, e até eu preciso focar, eu até confesso, focar um pouco mais nesse segmento enquanto estratégia,
porque é um segmento que ele é tão natural de acontecer, ele vai acontecer naturalmente, que às vezes a gente não olha muito como um desenvolvimento de estratégia para o segmento específico. A gente sempre foca muito que no ecoturismo, na aventura, no negócio, eventos mais de uma forma um pouco mais genérica e não específica no agro, mas sim, chama atenção agora para a necessidade de olhar um pouquinho mais, que é um segmento que dá essa garantia mínima aí dos assentos ocupados ao longo do ano, independentemente da temporada, né? Bom, começando com o Fabrício, eu queria saber de vocês agora, o que vocês fizeram nesses 4 meses? Como que vocês prepararam os destinos? Vocês fizeram treinamento? Vai ter um novo site? Que ferramentas vocês têm para o profissional de turismo? Vocês fizeram obras? Como o Estado se preparou o seu turismo para a retomada? E no finalzinho você diz aí como que vai ser a campanha de retomada. Vai lá, Fabrício. Obrigado, Arthur. Bom, Arthur, né, eu tive um papel aqui fundamental a pedido do governador para conversar com o segmento produtivo, né? Muito além do turismo, eu conversei com o comércio, com serviços, com moda, enfim, com toda a cadeia produtiva. Não foi fácil, a gente sofreu junto com a nossa turma, que eu tenho um profundo carinho pelo setor produtivo, que realmente é quem direciona as políticas públicas apoiadas pelo poder público nesse país, né? E o Bruno colocou o agro como exemplo, mas poderíamos colocar entre os micro e pequenos empresários, 90% do turismo se completa e se organiza dessa maneira. O diálogo foi fundamental, as linhas de crédito, nós emprestamos mais de 5 milhões de reais, eu atualizei o relatório hoje, foram fundamentais. Apoio aos prefeitos, a tomada das suas decisões foram fundamentais, e a administração da crise, Arthur. Eu não posso ser hipócrita e dizer que a gente trabalhou planejamento de retomada até 30 dias atrás. Foi um momento muito complicado, e eu, enquanto gestor, enquanto ser humano, eu cresci bastante, sofri muito com essa turma. Caldas Novas, deixo um beijo, os colegas estão deixando suas mensagens aqui, que estão assistindo esse canal prestigiado Panrotas, e a partir de 30 dias para cá, minha equipe já está com um planejamento bem redondo, bem bacaninha da retomada. Eu pedi uma retomada de julho a dezembro, e depois nós vamos fazer uma outra para terminar a gestão dos próximos 24 meses, né? Então, eu acho que o diálogo foi fundamental, e uma questão que eu adoro, que eu sou apaixonado, que é a governança, que são os conselhos, que são os ambientes de discussão. Isso não requer dinheiro, requer boa vontade e ouvir, né? E isso tem resolvido boa parte dos nossos problemas aqui, e certamente será a bola da vez também num processo de retomada, diálogo propositivo, humilde e sempre de reconstrução. É isso que o Bruno tem implementado no Fornatur para a gente discutir com o governo federal e nós daqui com os municípios. Eu queria deixar a mensagem aí final, não sei se já é me despedindo, mas venham para Goiás, se for a ocasião. Eu sou apaixonado nos 2 destinos, adoro Brasília, morei lá, mas certamente Goiás tem a comida mais gostosa e as cachoeiras mais lindas. Vem para cá que ninguém vai pagar hospedagem e comida. E também vou mandar para vocês, Arthur, manter o isolamento social. Isso aí foi importantíssimo, gente. Em Goiás, nesta semana e nas próximas 2 semanas, nós estamos atingindo o pico da doença do Covid-19. Nós nunca tivemos com problemas de UTI aqui, nós estamos com 93% de ocupação das UTIs públicas e privadas. A doença chegou em todos os cantos, em todos os níveis, em todas as regiões. A gente não pode esmorecer em relação a isso. Tratar do setor produtivo, do planejamento é fundamental, mas no processo de retomada, intensificar o processo de fiscalização, monitoramento e de planejamento. Eu vou mandar para vocês uma máscara da Goiás Turismo, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Vou mandar de presente para vocês do Panrotas e os 2 amigos secretários aí. Fechado. Tá bom? Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado, Fabrício. Jefferson, no Mato Grosso, o que vocês fizeram nesses 4 anos? Como que o Estado se preparou aí para período da retomada que está quase começando. Não começou ainda, mas ele já está aquecendo. Nós começamos com uma rodada de conversa aí com os secretários municipais, do trade turístico, né, demanda do governador, do secretário César, para a gente estar falando o que estava acontecendo. Como eu tinha falado um pouco antes, eu tive conversa aí com o Bruno, consegui uma parceria que já vinha sendo construída aqui no estado com Minas Gerais, que é da Plataforma Integrada do Turismo, que essa plataforma nós vamos fazer o grande inventário do estado do Mato Grosso do turismo. Então nós estamos aí conversando com as prefeituras para fazer, um momento muito delicado esse agora também para as prefeituras, para estar fazendo todas as inserções, mas nós estamos avançando bem, queremos lançar ele agora
no próximo mês, era para lançar esse mês, mas devido à pandemia, a equipe das prefeituras não podem ir para campo também na rua, devido à pandemia, mas nós estamos inserindo os principais destinos aqui no estado, estamos inserindo nessa plataforma e vamos lançá-la agora no mês de agosto. Juntamente com isso, toda uma campanha de retomada aí junto, em parceria muito com a Secretaria de Comunicação do Estado, para a gente fazer uma campanha de fomento do turismo regional, em 2 etapas, né, como eu falei. Eu acredito muito nas micro-regiões do Estado, e aí eu vou usar muito o sistema de regionalização do turismo, que a gente tem 14 micro-regiões aqui dentro do Estado, para fomentar o turismo muito regional nessas 14 regiões, e depois ampliar ela para o Estado inteiro. Consegui uma parceria muito grande com o Sebrae, que isso eu ia falar depois com o Bruno e com o Fabrício, mas já vou falar aqui para todo mundo. Nós vamos fazer uma grande rodada de negócio aqui dentro do estado de Mato Grosso com as agências e os donos de atrativos, né? Então, para a gente conhecer mais o estado e colocar aí a BAV em linha direta com todos os empresários aqui dentro do estado. E aí eu vou falar com o Bruno e com o Fabrício para a gente levar isso também, essa rodada de negócio, para os nossos estados, para a gente fazer ela em conjunto, para começar a fomentar mais o turismo regional dentro do nosso estado. Acredito muito no turismo regional, no turismo passo a passo, com muita seriedade, muita cautela, né? Porque a gente também tem aí a população nas capitais, nos grandes centros, que estão aí há 120 dias no isolamento. Esse pessoal também precisa começar a sair, e sair aos poucos, né? Eu acho que tudo que nós falamos até agora é o turismo de natureza, ele vai ter um impacto muito grande nesse momento com esse pessoal, para poder estar em contato com a natureza, que é o que a gente tem de melhor aqui no estado de Mato Grosso, que é o turismo de natureza. E aí, a gente solta todas as campanhas agora em agosto, né, para esses próximos 6 meses, trabalhando muito aí a questão da saúde com a questão econômica, né, que a gente não pode também deixar a economia parar de vez, que é um risco muito grande para todos os estados. Joia, Jefferson. Bruno, o que você fez aí? Como é que você preparou o turismo nesses 4 meses aí? Você já está com regiões reabertas, né? Sim. Bom, foi um trabalho que iniciou desde quando começou a pandemia, já em março, já quando deu o pico, e eu tive um trabalho duplo, né? Minha jornada ficou dupla entre o Fornatur e a Fundação de Turismo, e eu vou dividir, a gente dividiu em 2 eixos temáticos de ações aqui durante a pandemia. Foi o eixo de articulação, aquilo que não era nosso, mas que a gente fez conversas e articulou para minimizar os prejuízos do setor privado, e as ações de fato de implementação. De articulação, desde o início, a gente já começou a conversar com o Procon-MS, na época lá de renegociação dos pacotes e produtos que tinham sido comprados, né, as pessoas correram para poder cancelar. Inclusive, o nosso movimento que foi um pouco anterior ao nacional, né, a MP nacional, que deu condições para as empresas renegociarem. A gente assinou aqui um termo de colaboração com o Procon Mato Grosso do Sul e as entidades do trade, articulação com as instituições financeiras, com o governo e com outras instituições, primeiro para socorro ao setor. O primeiro momento foi esse, o que o setor privado precisa. E foi concomitante com a minha ação junto ao Fornatur, junto ao Fabrício, ao Jefferson e todos os secretários, né? Reunião com o Ministério, Embratur, da mesma forma. O que é ação de articulação? Depois os protocolos também. E as ações de implementação, a gente dividiu agora, e até a gente lançou 2 semanas atrás, que é o plano mesmo, né? Eu até fugi um pouco do meu estilo de planejamento, que eu sempre faço um planejamento muito curto, de poucas folhas de papel, porque eu gosto de executar muito mais do que ficar escrevendo plano. Mas aí a gente fez um plano mesmo de retomada, eu dei um pouco também a liberdade de fazer um documento um pouco mais denso, porque ele tem 2 objetivos. Um, de prestar contas, né, para os empreendimentos, para o trade mato-grossense, do que foi feito, do que será feito, e do que está sendo feito, e de fato para a gente poder reorganizar as nossas estratégias aqui. Então, o que a gente tem executado, já executou e tem executado? Ações, principalmente de capacitação junto às operadoras emissivas. A gente fez uma série de capacitações online com centenas de agências de viagem, e essa era uma ação que a gente já vinha fazendo desde o ano passado. A gente reforçou ela, mantendo o nível de informação dos nossos destinos junto a esses operadores, fortalecendo a nossa governança também, bem colocado pelo Fabrício, reuniões constantes com o Conselho Estadual de Turismo para verificar as demandas, com as instâncias regionais. A gente está agora renovando o convênio junto ao Sebrae. Nós temos consultor contratado e já trabalhando já nas IGRs,
para profissionalizar ainda mais a gestão dessas governanças. O Sebrae também contratando consultor para poder renovar e atualizar os planejamentos dos destinos, ação com as companhias aéreas, para tentar manter os voos e captar novos voos agora, voltando à normalidade, e as campanhas, de fato, promocionais, né? E a gente vai fazer 3 campanhas. Uma já está pronto, que é a campanha, de fato, de retomada, que nada mais é que um vídeo dizendo, olha, o pior já passou, ou está passando, está na hora de voltar a planejar as suas viagens. Está pronto esse vídeo, mas eu não vou divulgá-lo, porque o time dele não é o time correto. E é interessante, né, Arthur e os nossos amigos secretários, por mais que alguns destinos já reabriram, quando o órgão oficial de turismo fala isso, o peso é muito maior, porque eu estou falando para todo o estado. E como ainda não são todos os destinos que estão reabertos, eu não posso divulgar um vídeo nesse momento, não seria responsável da nossa parte. Após essa campanha, vai ser uma nova campanha também, que é a campanha só para o turista sul-mato-grossense. Ela já estava prevista e agora faz muito mais sentido, e é uma campanha inédita, nunca foi feito aqui na história da gestão do Estado, voltada só para o sul-mato-grossense. Foi uma campanha muito bem desenhada, fica bem bacana o slogan dela, os vídeos, as peças, para dar um pouco do sentimento do sul-mato-grossense valorizar cada vez mais o seu estado. E, por fim, a campanha que a gente chama nacional e internacional. Essa vai ser a última campanha. Possivelmente eu vou lançar ela em outubro, talvez na WTM, se ocorrer, ou no Festoures também. Então, são essas 3 campanhas de promoção. Mas o meu plano de retomada, o nosso, elaborado pela equipe da Fundação, tem 10 estratégias que já estão sendo executadas algumas. Aí, uma que eu esqueci de falar, que é uma estratégia de pesquisa. A gente está em fase agora de elaboração de um termo de referência para ter aqui a matriz, que a gente chama de matriz insumo-produto, que ela vai dar um panorama geral de como é que a atividade turística, vamos dizer assim, relaciona com os diversos segmentos da economia do Mato Grosso do Sul, para daí a gente chegar no valor que a atividade tem aqui, da onde que se compram os produtos, os insumos, colchão, cama box, produtos alimentícios, trabalhar esse encadeamento aqui, porque daí a gente tem condição também de pleitear novos investimentos, não só para o turismo de forma direta, mas de forma indireta também. Então, isso vai compor também o plano aqui de retomada da economia do estado do Mato Grosso do Sul. Certo, Bruno, agora falando como presidente do Fornatur, tem uma semana aí que vocês levaram algumas reivindicações para a Embratur, vocês têm feito muitas reuniões com o Ministério do Turismo. Como que você vê, e a gente falou no começo da necessidade de uma coordenação aí nacional, né? Como que você vê essa relação? O que a gente pode esperar aí para os próximos dias, semanas e meses? Olha, por mais que a relação, assim, eu posso dizer que ela é positiva no sentido da gente ter abertura para falar, né? Nunca foi nos furtado de ter reuniões, de sermos ouvidos, tanto pelo ministro quanto pelo presidente da Embratur, mas te confesso ainda com muita preocupação com a tomada de decisão. Ou seja, a gente já abasteceu tanto o Ministério quanto a Embratur. Nós tivemos, inclusive, no começo desse ano, na Embratur, acho que foi a primeira vez que o Fornatur foi dentro da Embratur e apresentou, não foi lá pedir nem recurso somente, foi lá apresentar propostas de estratégias do turismo internacional. Isso anterior à pandemia, nós apresentamos isso. Aí, um mês depois, já veio a pandemia, nós tivemos reuniões de novo com o Gilson e depois com o ministro, apresentando uma série de demandas de forma muito organizada. Mas confesso que estou preocupado que essas demandas vão ser transformadas, de fato, em ações. Eu sinto ainda, Arthur, uma falta de estratégia nacional, tanto do Ministério quanto principalmente da Embratur, e que agora vai ser o ente que se transformou em agência e que durante o período aí do estado de calamidade pode fazer promoção nacional. Nos preocupa muito a falta de estratégia ainda para a retomada da promoção nacional, internacional, relacionamento com outros países, relacionamento com os operadores em caminho, gestão da marca. Essas estratégias não estão claras na nossa visão. Então, essa reunião foi uma reunião, inclusive, muito dura, no sentido de que não foi uma reunião aberta, com temas abertos. Foi focado em perguntas bem objetivas, que alguns secretários foram selecionados, fizeram essas perguntas, algumas respostas nós não tivemos, e no dia seguinte eu fiz daí um ofício, oficializei, elaborei, fizemos 21 perguntas para o presidente Gilson, em relação a orçamento, a planejamento de curto e médio prazo, a equipe da Embratur, qual que é o plano de retomada, as estratégias por país, as estratégias por segmento, a medição disso. Então, a gente foi na minúcia. E o que a gente espera, de fato, são respostas objetivas. Por mais que algumas sejam dizendo, não, nós não temos uma ação para isso.
venham nos ajudar, porque a gente se colocou também à disposição também de construir. Afinal de contas, a promoção nacional e internacional não pode ser feita somente por um ente. O turismo acontece lá em Pirinópolis, acontece lá em Sinop, acontece lá na Chapada dos Guimarães, acontece em Bonito, no Pantanal, em Costa Rica. Então, nós temos que ser parte desse processo de construção dessas estratégias. E mais ainda, aí foi um pleito nosso. O Fornatur tem que fazer parte do Conselho Deliberativo da Embratur. Nós somos parte do Sistema Nacional do Turismo, e o Fabrício pode falar melhor do que eu, que foi um dos elaboradores da Lei Geral do Turismo. Nós estamos de direito fazendo parte do Sistema Nacional. Então, nós somos a entidade, junto com a Anseditur, que representa o turismo em todas as esferas de Estado e de município. Afinal de contas, os empresários aqui buscam a gente. As entidades nacionais, a BIH, a Brasel, a BAV, quando vem a ação que é definida no nível federal, ela busca o secretário de Estado, o gestor da pasta estadual. Então, não faz sentido nós não estarmos no Conselho Deliberativo e tomando decisões de forma conjunta. Então, confesso que estamos preocupados, porque ainda há uma informação muito desencontrada e eu sinto ainda uma falta de foco. Mas nós continuamos aqui para colaborar, afinal de contas, se juntar todos os secretários, boa parte deles aí vão dar uns 100 anos aí de experiência na área de mercado, então a gente quer colaborar. O Fornatur vem agora como uma entidade que deixou de ser há anos atrás, uma entidade que só ou pedia recurso ou só criticava, para uma entidade que influencia as políticas públicas brasileiras. Então esse é o nosso papel e é o que a gente espera, de fato, que o que a gente tem demandado se transforme em política pública dentro do Ministério e dentro da Embratur, assim como foi o selo responsável, né? Nós tivemos participação definitiva na questão até da mudança da comunicação, que era turista protegido para turismo responsável. É isso que a gente quer agora com a Embratur. Joia, Bruno. Agora sim, para finalizar, Fabrício, eu queria que cada um de vocês aí desse uma dica para a retomada, olhando o que a gente não conhece do estado de vocês, dá uma dica de um produto, de um nicho, de algo que a gente precisa descobrir no estado de vocês aí, começando por Goiás. Obrigado, Arthur. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar com vocês, com os colegas, né? E a gente fica muito feliz aí da liderança do Bruno no Fornatur como um todo, que a gente está aqui para construir o melhor para o nosso turismo, para a geração de emprego e renda através do turismo, né? Bom, Goiás é muito diversificado em relação às ofertas, como eu coloquei para vocês. Nós temos o maior destino de Goiás, que recebe praticamente 50% dos nossos turistas, que é Caldas Novas e Rio Quente, que é um lugar singular, mas eu repeti isso em outro momento, eu vou repetir novamente agora, que merece toda a nossa atenção, que é a região de Terra Ronca. Arthur é uma região do Nordeste goiano, na divisão com a Bahia, e tem o maior complexo de cavernas da América Latina, e aí nós estamos trabalhando, já conseguimos dinheiro federal para poder melhorar o Parque Estadual de Terra Ronca, né? Vamos levar governança, qualificações, tudo que o Bruno colocou aqui em Goiás também, nós estamos idealizando e vamos executar. E também, num futuro, Arthur, quem sabe nos próximos 24 meses, integrar Chapada dos Veadeiros com Terra Ronca. Aí, desculpe, meus amigos, mas vai ser um dos grandes destinos de turismo de aventura, ecoturismo e turismo de natureza como um todo do mundo, certamente. E o mais importante disso tudo é a gente dar oportunidade para as pessoas de forma muito regionalizada e pontual, né? No Nordeste goiano, com mais de 600 quilômetros de Goiânia, para você ter noção, levar a oportunidade para essas pessoas através do turismo. Então fica a dica, Terra Ronca, integração Chapada dos Veadeiros, um dos grandes destinos de natureza aí do Brasil e do mundo. Obrigado, Fabristão. Profissional do turismo, anotem aí, colocar Terra Ronca no seu portfólio, muito em breve, com as melhorias aí que o turismo de Goiás está fazendo. Jefferson, no Mato Grosso, quais são suas dicas? Bom, vou começar a região norte lá do estado, onde nós temos ali a região muito intacta, que é da Amazônia Mato-Grossense, e um turismo de pesca esportiva muito forte naquela região do Amazônia, região amazônica do estado. Nós temos aí um turismo também um etnoturismo muito forte, aí eu vou puxar um pouco de Jabá para a região de Campo Novo dos Parecis, região de Tangará da Serra, com belezas cênicas que tem naquela região ali. Temos também a beleza de Nobres, um destino muito importante aqui para o estado de Mato Grosso, como Chapada dos Guimarães, a beleza inteira das praias do Araguaia e a beleza do Pantanal, onde hoje nós temos a maior densidade de visualização de onças e pássaros na região do Pantanal, na região de Porto Jofre, ali em Poconé, que esse período agora é o período onde você está vendo muita onça na região de Porto Jofre, né?
Então eu faço um convite a todos vocês para vir conhecer um pouco o nosso estado, entrar na página do Instagram do Descubra Mato Grosso, que eu também, Fabrício, como você, que vou encaminhar para as rotas, né? Para os meus colegas. Tem máscara de todos os destinos. Tem máscara de destinos. Sigam nossa página no Instagram, que vocês vão conhecer um pouco mais das belezas que nós temos aqui dentro do nosso estado. Mas, Jefferson, tem que escolher um destino novo que o profissional tem que apostar. Não vale falar do estado inteiro. Vai, um novo produto que eu preciso descobrir no Mato Grosso. Eu ficaria aí com... É meio muito difícil falar só de um, né? E eu queria dizer que eu já fui 3 vezes ao Pantanal e não vi onça. Eu queria deixar esse protesto aqui. Aí, Jefferson. No período. Pantanal Norte e Sul, hein? Fui no Fogo. Vai, Jefferson, um produto aí. O que você destaca? Eu destaco aí a região amazônica do estado e a região do Pantanal. Não tem dúvida nenhuma que são 2 regiões muito importantes do estado do Mato Grosso, com toda a sua produtividade, sua beleza natural. Então, profissional, anote aí, Mato Grosso também tem região amazônica para você descobrir. Bruno, vamos lá para a sua aposta. Maravilha. Bom, o Fabrício está fazendo muita propaganda de Goiás. Pode parar, hein, Fabrício? Senão eu vou ter que... né? A minha rota Pantanal bonita, eu não sei não. Bom, aqui, na verdade, a gente tem trabalhado também desde 2017 a diversificação da oferta. Entendeu? Porque sempre foi uma cobrança, né? Quando eu cheguei aqui, as pessoas, primeira coisa, você não vai só ficar divulgando Pantanal e bonito, não, né? Porque não há uma falta de entendimento de que existem os destinos âncora, igual vitrine de loja, que sempre, naturalmente, serão aqueles que estarão à frente para dar aquela imagem, né, o posicionamento do Estado. Mas eu destacaria aqui a região norte, até coloquei a câmera aqui mais focada, está aqui o bannerzinho atrás de mim, que é onde estão 2 destinos, inclusive que a gente faz fronteira, tanto quase com Mato Grosso e com Goiás, que é o município de Costa Rica e o município de Alcinópolis. Eles estão na região que chama região Cerrado Pantanal. Eles pegam os 2 biomas. A Costa Rica faz divisa com Goiás, e lá tem o Parque Nacional das Emas, tem um parque municipal também que é fantástico, eles têm atividade de aventura, é uma bela cidade, e faz conjugação com Alcinópolis. Alcinópolis é um município pouco conhecido, mas tem um atrativo que está aqui no fundo, que chama Templo dos Pilares. São pilares milenares de 40, 50 metros de altura, que tem inscrições rupestres muito antigas. Então, é uma aposta que eu tenho feito desde 2017, e essa região está respondendo muito bem em relação à governança e integração desses roteiros também. Então, a minha dica, porque está próximo do Mato Grosso e próximo a Goiás, então os goianos e os mato-grossenses podem vir à região. E, claro, aqueles que passarem por Campo Grande também, é uma capital belíssima. Eu estou, inclusive, aqui na fundação, ela fica dentro do Parque Estadual das Nações Indígenas. É um parque que só aqui dentro você tem mais de 350 espécies de pássaros. Dentro da cidade você pode fazer observação de aves. Campo Grande tem se posicionado como a capital nacional da observação de aves. Então, uma conjugação aí da nossa capital, que não é só negócios, é uma capital muito arborizada. Aqui você tem capivara, cutia aqui na minha frente, aqui eu sou muito privilegiado de trabalhar. Então, onde eu trabalho é um atrativo, então uma aposta dessa conjugação de Campo Grande com a Rota Norte, e, naturalmente, Pantanal dispensa comentários, porque de fato é uma rota muito única também, né? Congrega Mata Atlântica e o bioma Pantanal, e com destinos únicos, e que tem muita diversidade natural e cultural também. Então é isso, isto é Mato Grosso do Sul. E um abraço, um prazer falar com você e com os meus amigos queridos mesmo. Eles são 2 amigos queridos, o Fabrício já há mais de 15 anos e o Jefferson há pouco tempo, mas que eu tenho forte apreço e muito feliz de fazer parte desse momento com eles, do grupo do Fornatur. Então anotem aí que tem Costa Rica no Mato Grosso do Sul e que deve ser descoberta. Então eu queria agradecer ao Bruno, ao Jefferson, ao Fabrício. Conhecemos aqui como são os planos de retomada e o que tem sido feito no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e em Goiás. Semana que vem a gente volta com mais um checkpoint, só falta a região Sul e a região Sudeste. Obrigado a você que nos assistiu. O vídeo também fica on demand no nosso canal no YouTube e no portal Panrotas, e a gente se vê semana que vem. Tchau, gente. Obrigado, gente. Tchau.